Olá! Pronto para descobrir que a aleatoriedade é o verdadeiro mantra na hora de escolher seus investimentos? Nesse vídeo vamos apresentar 10 lições preciosas extraídas do livro Um Passeio Aleatório por Wall Street, de Burton Malkiel. Você já tentou prever o mercado e acabou frustrado com o resultado? Ou está se perguntando por que, mesmo seguindo todos os conselhos de especialistas, seus retornos não são como o esperado? Vamos mostrar que a natureza do mercado é imprevisível e aleatória. A compreensão clara do comportamento do mercado pode ser a chave para transformar suas estratégias de investimento e obter retornos mais seguros e consistentes. Vamos para as 10 lições. Perceba que as primeiras são lições do que não fazer e as últimas são de como fazer. Lição 1. Eduque-se financeiramente. É a lição mais óbvia e não menos importante. No livro, o autor destaca sobre a importância da educação financeira, explorando principalmente os princípios de economia, finanças e comportamento do mercado, para que possamos tomar decisões de investimentos mais informadas e conscientes. E hoje é exatamente isso que quero compartilhar com vocês. Como em todos os outros vídeos desse canal, a intenção é aguçar a curiosidade sobre temas importantes, para que você possa se aprofundar neles fazendo suas próprias pesquisas, priorizando aquilo que faz mais sentido para você. Como o livro trata de aleatoriedade e comportamento de mercado, tome como lição 1 buscar se informar e reforçar esses conceitos. Lição 2. Atente-se à racionalidade do comportamento de mercado. As bolhas financeiras e crise de mercado são citadas no início do livro como um alerta, evidenciando que elas são fenômenos recorrentes de mercado, fruto de um comportamento insano de seus participantes. Malkiel nos revela como os preços dos ativos podem se desviar drasticamente de seus fundamentos devido à especulação irracional. Ele nos leva a uma jornada através de exemplos históricos, como a bolha das tulipas holandesas, a Grande Depressão e a bolha das empresas.com. Traça um paralelo entre esses eventos e extrai lições vivas dos perigos de seguir tendências de mercado inflacionadas. Dessa forma, é importante monitorar a racionalidade do mercado quando perceber que ele está se distanciando dela. O aumento inexplicável de preço de um ativo pode ser um sinal. Lição 3. Não se baseie em análise técnica ou gráficos. A análise técnica, que envolve estudo de gráficos e padrões de preço, é vista por Malkiel como uma ilusão estatística, porque elas presumem que os movimentos passados dos preços podem prever o futuro. Ele acredita que essas variações são aleatórias e não seguem padrões previsíveis. Para ilustrar essa teoria, ele fez um experimento com os seus alunos, pedindo-lhes que criassem um gráfico mostrando os movimentos de uma ação, inicialmente vendida por $50. A cada dia de fechamento de negociação, o preço seria determinado por uma moeda jogada ao acaso. Se desse cara, perdia meio ponto. Se desse coroa, ganhava meio ponto. O resultado foi que essa ação hipotética gerou um gráfico com um padrão conhecido pelos grafistas, fazendo inclusive um analista amigo de Malkiel desejar comprar aquela ação. Ficou muito decepcionado ao descobrir que o gráfico foi formado por jogadas aleatórias de uma moeda. Ele até questiona se a análise técnica é tão eficiente porque a maioria desses analistas não são ricos, e como economistas são tão míopes a ponto de não enxergar o que os analistas técnicos veem num gráfico. Lição 4. Não acredite em projeções de valores futuros de uma empresa. Malkiel também faz críticas à análise fundamentalista, alegando que, embora a análise fundamentalista possa ser útil, ela não garante previsibilidade e garantia de retornos. Um exemplo clássico é a bolha das empresas.com, onde muitas ações foram supervalorizadas com base em expectativas exageradas de crescimento, apresentando projeções de receitas irreais, resultando em perdas substanciais quando a bolha estourou. O autor cita que os fundamentalistas tentam ficar alheios ao otimismo ou pessimismo do mercado, fazendo uma distinção clara entre o preço atual de uma ação e o seu valor real. Malkiel conta o exemplo do corretor que vendeu uma ação de $730 por 760. Quando o cliente foi reclamar, o corretor respondeu, abre aspas, "A política da empresa é separar para o cliente empresas
certezas de valor e não se basear no seu preço atual. Fecha aspas. Malkiel considera o fundamentalista um profeta sem inspiração divina, pois tentar prever quanto valerá uma ação, seu crescimento, os dividendos a serem pagos, o risco e a taxa de juros do mercado futuro com base nas vendas e custos atuais é impossível, porque qualquer pequena alteração de valores em um desses setores resultará numa grande variação ao final do período estudado. Nesses casos, muitas vezes os fundamentalistas aumentam ou diminuem o espectro de tempo projetado para adequar às suas previsões, tornando os valores apurados mera ficção. Lição 5. O mercado de ações é aleatório. Essa ideia se opõe à crença de que é possível prever os movimentos dos mercados com base em padrões históricos da análise técnica ou dados presentes da análise fundamentalista. As principais críticas às análises técnicas e fundamentalistas se dão porque Malkiel argumenta, com convicção, que o mercado de ações se comporta de maneira aleatória e imprevisível. Ele nos alerta: tentar prever o movimento do mercado com precisão é impossível. Malkiel sustenta que o preço das ações segue em uma caminhada aleatória, onde o preço de uma ação hoje não tem nada a ver e não depende em nada do preço que ela estava ontem. Isso significa que as flutuações de preços não seguem um padrão previsível e, portanto, qualquer tentativa de prever o mercado no curto prazo é fadada ao fracasso. Não existe padrão no mercado. Lição 6. O preço de uma ação reflete toda a informação nela existente. O autor ensina que não se deve confiar na análise técnica e fundamentalista. Mas então, como selecionamos ações para comprar? Malkiel sugere a hipótese dos mercados eficientes, uma das análises mais críveis, de onde postula que todos os preços da ação refletem todas as informações disponíveis de maneira rápida e precisa. Portanto, não existe ação cara ou barata. É extremamente difícil para os investidores obter retorno acima da média utilizando análises técnicas ou fundamentalistas, pois essas informações já estão incorporadas nos preços das ações. Um exemplo que ilustra essa hipótese é a rápida correção de preço das ações após divulgação de notícias financeiras. Qualquer tentativa de capitalizar essas informações é geralmente infrutífera. Por exemplo, se uma empresa anuncia inesperadamente bons resultados financeiros, o preço de suas ações tendem a ajustar-se quase imediatamente para refletir essa nova informação, tornando difícil para os investidores obter ganhos adicionais significativos. Assim, é melhor se orientar pelos fatos presentes e existentes na hora de comprar ou vender um ativo. Lição 7. Investimentos baseados na teoria do mercado eficiente. Nesse contexto, Malkiel defende com firmeza o investimento em fundos de índice de baixo custo, como o SP500, aqui no Brasil temos o BOVA11. Ele argumenta que esses fundos oferecem uma maneira eficaz de diversificar investimentos e obter retornos consistentes ao longo do tempo, sem os custos elevados dos fundos geridos ativamente. Para o autor, investir em um fundo de índice é uma excelente alternativa, pois eles garantem que sua carteira esteja sempre composta pelas ações que estão performando bem, pois qualquer fato inesperado sobre uma empresa pode refletir negativamente em sua performance e, caso sua liquidez ou desempenho diminua, ela poderá ser excluída do índice e substituída por outra, pois o índice acompanha todas as informações relevantes ao mercado, garantindo ao investidor uma proteção. Uma empresa sozinha pode quebrar e sair da bolsa, mas o índice continuará ali. Lição 8. Investimentos alternativos. Ainda assim, Malkiel não nos deixa sem estratégias práticas. Ele apresenta táticas de investimentos baseadas na alocação de ativos conforme a idade, os objetivos financeiros e a tolerância ao risco. Ele ressalta a importância de manter os custos de investimento baixos, algo crucial para o sucesso a longo prazo, pois quando o investidor fica comprando e vendendo, tem gastos com impostos, corretagens e acaba drenando parte dos seus lucros. Explorando além, Malkiel também considera a viabilidade de investimentos alternativos como imóveis, commodities, criptomoedas. Ele aconselha cautela e pesquisa diligente antes de alocar fundo significativo nesses ativos, destacando os riscos e a volatilidade associada. Ainda quanto aos investimentos, Malkiel deixa claro durante todo o livro que a estratégia mais aconselhável é a de comprar e manter.
Ele cita o exemplo do professor Negat Seibo, que fez um estudo em um período de 7.500 dias de mercado e constatou que as altas mais relevantes se deram em apenas 90 deles. Revela ainda que se o investidor tivesse colocado $1 em 1900, em 2013 ele teria $290, mas se ele tivesse perdido os 5 melhores dias de cada ano, seu saldo seria negativo. Lição 9. Psicologia do investidor. O autor enfatiza ainda a psicologia do investidor. O comportamento irracional e as emoções influenciam fortemente as decisões de investimento. Malcolm nos alerta contra seguir a manada, reagir ao pânico do mercado ou ser excessivamente confiante nas próprias habilidades de previsão. O que Malcolm alerta é basicamente o que Daniel Kahneman esmiuçou em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que já foi feito um vídeo aqui no canal que retrata bem o impacto dos vieses cognitivos nos seus investimentos. Aprender sobre esses vieses cognitivos te blindará ao tomar decisões de investimento. Lição 10. Tendência dos mercados financeiros. Finalmente, Malcolm discute as tendências futuras dos mercados financeiros, incluindo a globalização, a inovação tecnológica e as mudanças demográficas. Ele sugere que, apesar das incertezas, a abordagem de investimento passivo e diversificado continuará a ser eficaz. Diante disso, percebemos que devemos diversificar os investimentos não apenas em setores, mas em locais diversos. Atualmente, vemos grandes canais de investimento batendo na tecla incessantemente de que temos que investir no mercado americano, bitcoins. Esses conselhos se mostraram bem acertados, tendo em vista a atual conjuntura do Brasil, pois estamos gravando esse vídeo no último trimestre de 2024. A diversificação é um pilar fundamental. Diversificar os investimentos em diferentes classes de ativos, setores e regiões demográficas reduz o risco total da carteira. Malcolm sugere que uma carteira bem diversificada é essencial para se proteger contra a volatilidade do mercado. Chegamos à reta final do nosso vídeo. Com essas valiosas lições de um passeio aleatório por Wall Street, espero que cada um de vocês possam levar esses ensinamentos para a sua vida financeira, tornando-se investidores mais conscientes e informados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Seu comentário enriquece os estudos. Vamos juntos transformar nossa abordagem aos investimentos. Obrigado por assistir e assistam o vídeo que eu fiz sobre os vieses cognitivos. Está aqui acima. Já já nos encontraremos lá. Um forte abraço.